Bom dia! Tudo bem, gente? Graça e paz. Vão entrando, já deixa o like, já compartilha com o pessoal, avisa que começou, que essa semana tá maravilhosa, né? A série. Vocês foram lá seguir a Aline? Quem tá seguindo a Aline? Vocês foram lá nas redes sociais? Eu deixei o YouTube e o Instagram, tá? E no final também vou deixar aqui, tá? Para vocês. Quem entrar hoje, né, que não assistiu de ontem. Mas se você não assistiu o episódio de ontem, eu te encorajo a assistir. Até para você entender, porque eu leio o relato da Aline. Eu não vou ficar lendo, até porque ela mandou assim, né, uma carta gigante. Mas eu li ontem, então se você quer entender, até para você se identificar, você precisa assistir o episódio de ontem, tá bom? Vamos para o nosso segundo episódio dessa série. O nome da nossa série é TDAH e Vida Doméstica. Como lidar na prática. E o episódio 2 é Como criar uma rotina simples e sustentável. Então vamos falar sobre isso? Se você sente que sua rotina está sempre bagunçada, que nunca consegue se planejar, e que por mais que você tente, acaba desistindo no meio do caminho, esse episódio é para você. No primeiro episódio dessa série, falamos sobre o impacto do TDAH na vida doméstica e como a busca por Deus é o primeiro passo para colocar a casa e a vida em ordem. Mas eu sei que muitas mulheres ainda têm aquela dúvida. Tá bom, Alê? Mas e na prática? Como eu faço para me organizar se minha mente está sempre agitada e eu me perco no meio das tarefas? Hoje eu vou te mostrar como criar uma rotina simples e sustentável, sem se sobrecarregar e sem aquela sensação de fracasso por não conseguir seguir um planejamento engessado. E para isso, eu vou compartilhar com você algumas estratégias que a minha aluna, que mandou esse relato, ela é aluna do curso Dona de Casa com Propósito e ela usou essas estratégias para transformar a rotina dela, mesmo lidando com o TDAH. Então, já pega papel e caneta para vocês anotarem tudo. E você que se identificou, assiste o episódio até o final e anota tudo que você puder, tá? Por que a rotina tradicional não funciona para todo mundo? Antes de tudo, precisamos entender que aquelas rotinas perfeitas, aquelas rotinas engessadas que vemos por aí, nem sempre funcionam para todo mundo. Algumas mulheres conseguem seguir horários fixos, têm disciplina para cumprir tudo conforme planejado. Mas e quando a nossa mente simplesmente não acompanha esse ritmo? A minha aluna enfrentava exatamente esse problema. Ela fazia listas e cronogramas, mas se distraía no meio do caminho. Não conseguia seguir o que planejava e acabava frustrada. Mas sabe o que ela percebeu? Que o problema não era ela. O problema era o método. Ela precisava de uma rotina flexível que respeitasse o jeito dela de funcionar. Quem assistiu ontem sabe do que eu estou falando. Ela fala que ela decidiu tentar uma abordagem diferente. A rotina por blocos de tempo. Eu já falei disso aqui em algumas séries passadas sobre blocos de tempo. É muito interessante, gente. E se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar. Em vez de seguir uma lista de horários, ela separou o dia dela em partes e determinou qual tipo de tarefa faria em cada bloco. Por exemplo, ela separou a manhã para as atividades que exigem mais concentração, como estudar e organizar as tarefas do dia. Depois do almoço, ela foca nas atividades mais práticas, como cuidar da casa, preparar o jantar e passar tempo com a família. Dentro desses blocos, ela usa a técnica Pomodoro,
que consiste em colocar um cronômetro e trabalhar com foco total por 25 minutos. Depois, descansar por 5 minutos. Isso ajudou muito ela a manter o ritmo sem se sobrecarregar. E eu quero te encorajar a testar isso também. Se você sente que se perde nas tarefas, que começa 1000 coisas e não termina nada, tente dividir o seu dia em blocos e trabalhar com foco dentro de cada período. Não precisa seguir horários exatos. Apenas tenha uma sequência lógica para as suas tarefas. E eu tenho um desafio para você. Então, um desafio prático, você vai separar seu dia em 3 ou 4 blocos principais. Vai anotando aí e defina quais tipos de tarefas você fará em cada um. Não precisa ser perfeito, tá, gente? Apenas comece a testar esse método para ver se funciona com você. Então, como tornar a sua rotina mais eficiente? Além dos blocos de tempo, a minha aluna ela também fez outras mudanças que ajudaram muito na rotina dela. Olha só, algumas coisas que ela aplicou e que você pode testar também. Então, vai anotando aí. Ela começou o dia com um tempo com Deus. Antes de qualquer coisa, ela tirava um tempo para orar e entregar o dia ao Senhor. Isso fazia com que ela começasse com mais clareza e paz. Segundo, ela eliminou distrações. Redes sociais são um dos maiores ladrões de tempo. Então, ela começou a colocar o celular no modo não perturbe enquanto fazia suas tarefas e usava alarmes para lembrá-la do que precisava fazer. Terceiro, ela organizou a rotina de limpeza em pequenas tarefas. Isso é maravilhoso. Em vez de tentar limpar a casa inteira de uma vez, e eu falo isso direto aqui para vocês, e se sentir exausta, né? Porque você vai limpar a casa toda de uma vez, você vai ficar exausta. O que ela fez? Ela dividiu as tarefas longas da semana, fazendo um pouco por dia. Então, ela usou a técnica do prazo curto. E eu vou te explicar o que é. Ela se dava um tempo curto para concluir uma tarefa. Se ela precisasse arrumar a cozinha, ela colocava um cronômetro de 15 a 20 minutos, né, dando um exemplo aqui, e tentava terminar tudo dentro desse tempo. Isso ajudava a evitar a procrastinação. E ela disse, né, se tornou até divertido. Então, o desafio para você é escolha pelo menos uma dessas estratégias e aplique no seu dia a dia. Depois você volta aqui e me conta como foi sua experiência. Outra coisa interessante que ela diz ali no relato dela. O que ela percebeu depois de fazer essas mudanças? Que a verdadeira transformação não estava só na técnica ou na rotina em si. A mudança real aconteceu quando ela colocou Deus no centro do dia dela. Quando ela entendeu que a casa dela não é apenas um lugar de tarefas, mas um ambiente onde Deus quer estar presente. E eu quero que você reflita sobre isso hoje. Será que você tem convidado Deus para estar na sua rotina? Será que você tem entregado o seu dia a Ele antes de tentar resolver tudo sozinha? A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, minha linda, antes de tentar organizar a sua casa, organize o seu coração diante de Deus. Peça sabedoria, peça direção. Ele é quem nos capacita para fazer todas as coisas. E tem mais um desafio aqui. Aliás, essa série está cheia de desafios, então você não pode perder, você tem que anotar tudo, senão você vai esquecer. O que você vai fazer amanhã, antes de qualquer coisa? Tire 5 minutos para conversar com Deus e entregar seu dia a Ele. Depois, veja como isso muda a sua disposição para organizar a casa e cumprir sua rotina. Outra coisa, se você quer aprender a criar uma rotina leve, sem se sentir culpada, sem se sentir perdida, eu te convido a conhecer o curso Dona de Casa com Propósito.
Esse curso foi um divisor de águas para ela e para muitas mulheres que já passaram por ele. Lá você vai aprender a organizar sua casa e sua vida com propósito. Você não vai mais acordar sem direção, sem saber o que fazer, por onde começar. A casa está um caos e você não sabe por onde começar. Não, você vai saber. Lá você terá a direção certa, fazer as coisas aos poucos sem se sobrecarregar. Independentemente da sua rotina, se você trabalha fora, se não trabalha, se tem pouco tempo, se não tem, se tem crianças, se tem mais pessoas morando com você, você vai ter essa direção e fazer as coisas aos poucos. Então, é libertador. Eu vou deixar o link na descrição e aqui também está passando o QR Code, tá? Então, esse foi o segundo episódio da nossa série sobre TDAH e vida doméstica. E no próximo episódio, vamos falar sobre um dos maiores desafios para quem tem TDAH ou se sente muito distraída: a procrastinação. Você começa 1000 tarefas e não termina nenhuma? Sente que sempre adia o que precisa fazer? No próximo episódio, eu vou te mostrar estratégias práticas para vencer isso. Então, já se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrita, você chegou aqui e não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho, tá? Compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Vamos ajudar, vamos espalhar essa mensagem. Que outras pessoas possam ver e possam ser ajudadas também, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Então feche seus olhos junto comigo. Querido Deus, obrigada, meu Pai. Nós te agradecemos por esse dia. Entregamos esse dia em tuas mãos. Fica conosco, nos ajuda a enfrentar os desafios, nos ajuda a organizar a nossa vida, organizar a nossa casa, a ter equilíbrio. Precisamos, Senhor, da tua presença em nossos lares, para que possamos ter esse equilíbrio, ter essa direção. Nos dê sabedoria. Nos ajuda, Pai, nessa jornada tão desafiadora. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade. E entrego todas essas mulheres em tuas mãos. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? É isso. Não esquece, tenho que falar do meu livro. Meu livro, O Construtor da Minha Casa. Você que está chegando aqui não sabe, mas eu escrevi esse livro para te ajudar, para você ter esse relacionamento com Deus, porque foi a partir do momento que eu decidi ler a Bíblia, estudar, me aproximar de Deus, ter um relacionamento com Ele, que a minha vida mudou completamente, da água para o vinho. Eu conto aqui tem alguns insights daqui da minha vida, alguns testemunhos, como Deus falou comigo, como Deus me direcionou para tudo isso que eu estou vivendo hoje. E eu conto aqui e te dou o passo a passo, né? Te ensino passo a passo como você também pode fazer e ter esse relacionamento forte com o Senhor. Ouvir a voz dele, ser guiada por ele. Ter uma vida forte, uma casa forte, uma vida inabalável, tá? Que não desmorona com os desafios da vida. Isso é o mais importante. Então, adquira o seu exemplar. É só clicar no link ou apontar aqui também para o QR Code e os outros produtos também. Curso, e-book da Mulher Virtuosa, e-book da Mulher Sábia e as Finanças. Tudo aqui na descrição. Vou deixar o link também das redes sociais da Aline, que é essa aluna minha. E se você não assistiu o primeiro episódio, assiste para você entender. Ela é formada em psicopedagogia e ela passou por tudo isso e superou. E hoje ela ajuda outras mulheres. Então, se você quiser tirar suas dúvidas, conversar com ela, né, contar um pouco da tua história também para ela, eu tenho certeza que ela terá o maior carinho em te responder, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Então, a hora que terminar, vai na descrição e olha com calma. Tenha calma. Clica no mais ali na descrição que vai aparecer todas as informações, tá bom? É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.